Ou a tomar café e pensar: o Brasil não vai dar certo sendo uma república. Deveria voltar a ser uma monarquia. Aí seria um país de verdade. Este é o canal Prof. Carlos Muchacho, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou fazer um vídeo de literatura sobre essa obra aqui, ó, A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Publicada em 1901, não era comum ter publicação de mulheres, né? Basicamente, praticamente todas as obras, tanto de romances, poesias, crônicas, contos e assim por diante, eram homens. Não que as mulheres não escreviam, é claro que escreviam, mas elas tinham muita dificuldade de poder publicar uma obra, de ser reconhecida, e aí a gente vai falar mais adiante sobre isso. Mas é interessante pensar assim, ela é um romance escrito em prosa porque é diferente de poesia, né? Você tem ali começo, meio e fim. Ele basicamente, maior parte da história, ele é escrito de forma cronológica, porém há vários momentos de narrativa psicológica, que é o pensamento, as lembranças de muitos personagens, independente de quais sejam, mas sempre há essa mistura, né, da linguagem. A narrativa a gente chama de narrador onisciente, porque ele está em terceira pessoa, mas ele conhece mais a fundo. Ele sabe as características dos personagens, não só física, não só da maneira de se vestir, da maneira de ser, mas até a questão psicológica, a maneira de pensar, os sentimentos. Beleza? Isso é uma informação importante que pode, né, a partir de algum trecho ser cobrado no vestibular. Então o primeiro personagem que eu vou destacar aqui é o Francisco Teodoro. Pense só, o Francisco Teodoro, um português, né, veio lá de Portugal, uma certa idade. Ele era de uma família pobre, veio para o Brasil ainda bastante pobre, e assim, a obra deixa claro que ele batalha bastante, ele trabalha bastante, ele se dedica para conseguir ganhar dinheiro. Por mais que seja uma obra de ficção, é inspirada num contexto real, então quando a gente procura várias obras aí da literatura brasileira, principalmente do Machado de Assis, Aloysio Azevedo, porque a gente está falando de uma obra, A Falência, ela é uma obra que é realista barra naturalista. Esse momento é chamado de encilhamento. O encilhamento seria então essa ascensão e depois essa queda que houve no Brasil no final do século XIX. Então podemos pensar que encilhamento seria uma crise econômica, né? Uma crise política econômica. Francisco Teodoro a gente pode pensar mais ou menos como um personagem muito semelhante ao João Romão, lá da obra O Cortiço. Perceba que isso é uma constante, né, em muitas obras, tanto do realismo quanto do naturalismo brasileiro. Então vou falar da Camila. Camila é uma personagem que veio com a família de Sergipe, uma personagem pobre, uma família bastante pobre, mas o que acontece? Ela é uma mulher muito bonita. Então olha só, o Francisco Teodoro conhece a Camila, uma mulher bonita. Ele pensa assim, eu sou um homem dos negócios, estou vivendo aqui no Brasil, tem que ter uma mulher bonita do meu lado para que eu possa mostrar para a sociedade. Além de eu ser um homem rico, um homem bem vestido, um homem que fala bem, um português em terra brasileira, ainda tem uma mulher bonita do meu lado. Mas a Camila, ao mesmo tempo que ela não é uma pessoa estudada, ela tem noção do lugar que ela está. Então ela aceita casar com Francisco Teodoro, mas ela não é muito feliz na questão da postura dela. E até mesmo a autora utiliza a Camila para fazer algumas críticas com relação à sociedade ali do século XIX. Qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. Eles traem-se com as compensações que nos trazem. A Ruth, o que acontece com ela? Ela é das artes. Ela é assim, ela gosta de tocar instrumentos musicais, ela é mais sensível. Mas é tão curioso isso, porque a Ruth, ela não é aquela deslumbrada, aquela cabecinha que muita gente podia falar, essa aqui só fica pensando, só fica deslumbrada no mundo da fantasia. Não, em vários momentos da obra, a gente percebe ela bastante crítica. É alguém que estaria determinada a ser algo realmente marginalizado e nunca teria sucesso na vida. E alguém que se apaixona por Mário, infelizmente, porque o Mário é um personagem que não tem as melhores qualidades, nem de longe. O Mário, falando um pouco dele, ao mesmo tempo que ele é preguiçoso, é um cara que não trabalha, sempre gosta de estar com mulheres diferentes, mas sempre gosta de julgar as mulheres. Falando um pouquinho agora sobre a autora, Júlia Lopes de Almeida, ela é uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. Saibam disso, muito importante. Pense só, a gente está ali no final do século XIX, começo do século XX, né?
Academia Brasileira de Letras, quando a gente pensa em fundador, o primeiro nome que vem à cabeça é o Machado de Assis, mas Júlia Lopes de Almeida estava junto, né? É uma das fundadoras. Trouxe algumas características aqui importantes com relação a alguns personagens, algumas coisas relacionadas ao estilo da narrativa, comparando um pouco com as narrativas do mesmo período, obras escritas por homens. Hipócritas, hipócritas, leve o seu livro, não me torne a trazer esses romances, basta-me o nosso, para eu ter medo do fim.